Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, meus irmãos, dia 7 de dezembro, sábado, hoje nós celebramos a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, que nós falaremos um pouquinho também nesta meditação. Quem foi Santo Ambrósio? O texto que nós acabamos de ler no Evangelho, nós podemos dividir ele em várias partes, mas eu quero tomar aqui aquilo que me chamou muito a atenção, que é o segmento da missão. É a ordem que Jesus dá. Veja, primeiramente, Jesus ele constata uma realidade que é uma realidade hoje para cada um de nós. Ora, se o Evangelho ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, então fica constatado para nós que esse Evangelho ele se aplica muito bem para os dias de hoje. Jesus constata que as multidões estão cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Numa época de confusão, de tanta divisão, pessoas que puxam para o lado, outras que levam para o outro, sofismas, mentiras e tantas outras realidades, nós vemos hoje no povo de Deus um grande abatimento, um grande cansaço, e é uma messe que precisa de trabalhadores. Então Jesus ele constata a nossa situação. É importante nós vermos isso para ver que o nosso Deus, queridos irmãos, ele não está alheio à nossa realidade. Não, nosso Deus ele não está alheio à nossa necessidade. Meu irmão, minha irmã, o Senhor ele não está alheio ao seu problema e ao meu problema. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que nós precisamos. E por isso ele diz: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, há um pedido de Deus para que a gente peça mais operários. Existe muito trabalho para ser feito. Existe muitas coisas para nós fazermos. Então, Jesus, ele, por causa da necessidade, por causa do cansaço das ovelhas, por causa da confusão, do abatimento, de todos os problemas que essa vida nos causa, Jesus então ele chama a sua igreja e ele envia a sua igreja. Ora, aqui nós precisamos saber de algo. Esse envio, embora aqui no Evangelho ele seja um envio que foi dado para a igreja, ou seja, Jesus chama os seus 12 apóstolos. A palavra, inclusive, apóstolo, significa isso, né? Enviado. Aquele que vai em nome do Senhor. Então, Jesus, ele envia a igreja. E veja, ele não envia a igreja, e claro, quando eu digo que essa missão não é a missão só da hierarquia da igreja, padres, bispos e diáconos, é nossa também, porque todos nós somos igreja. E somos igreja. E porque somos igreja, nós somos também chamados e enviados por Jesus. Cada um de nós. São Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não evangelizar. Então nós somos chamados. Os trabalhadores são poucos. São poucos aqueles que se colocam disponíveis
na vinha do Senhor. E Jesus, então, ele chama a cada um de nós, pela força do batismo, nós somos chamados e somos enviados por Cristo. Agora, aqui que vem o ponto central da nossa meditação. Jesus, ele nos envia com recomendações. Aqui que está o bonito de hoje. E aqui ele diz, e diante primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Num contexto mais literal desse texto, ainda não entrando num contexto espiritual, numa interpretação espiritual, Jesus então, preocupado com os judeus, anuncia em primeiro lugar para eles, para que eles depois não digam que a palavra não chegou a ele e logo Deus foi aos gentios, aos pagãos. Não, eles tiveram oportunidade. E veja, e isso cabe para cada um de nós. Meus irmãos, nós estamos no tempo da oportunidade. Nunca foi tão claro o anúncio do Evangelho para cada um de nós. Se vivemos no meio de confusão, vivemos também num meio que nós temos muitas oportunidades de aprofundar e de mergulhar no Evangelho de Cristo. Se por um lado nós temos confusão, por outro lado nós temos um crescimento silencioso da santidade em muitas pessoas. Nunca tivemos acesso a tanto material bom e também ruim, mas há tanto material bom, leituras espirituais, obras belíssimas, a Sagrada Escritura muito bem traduzida, está tudo à nossa disposição. Então, ele veio para nós e está nos dando oportunidade. Estamos no tempo da oportunidade. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. E aí, a consequência dessa pregação é: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deveis dar. Jesus então quer que o nosso envio, o nosso anúncio, ele seja corroborado por sinais, curas, milagres, prodígios. Agora, atenção, irmãos, essas coisas acontecem quando nós somos fiéis ao chamado de Deus, quando nós não pulamos etapa. Tudo isso acontece não pelo nosso anúncio, mas pelo anúncio da palavra de Deus. É a poderosa palavra de Deus que vai fazer corroborar tudo isso que Jesus coloca aqui. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Então Jesus, ele ratifica com sinais a pregação do Evangelho, anunciando que o reino de Deus está no meio de nós. Isso aqui é maravilhoso, né? E nós temos visto, de fato, isso acontecer nos dias de hoje. Uma vez que nós estamos em obediência com a Santa Igreja, uma vez que nós estamos em alinhamento espiritual com Deus e que nós estamos anunciando a santa palavra de Deus, o Senhor, ele corrobora, ele ratifica. Eu gosto muito de uma palavra, ele respalda. Agora, Deus, ele não respalda quem não tem compromisso com ele. Não. Deus não respalda. Deus não respalda o pecado, Deus não respalda quem não tem compromisso com ele, mas ele respalda aquele que ele chama e aquele que ele envia. E veja, Santo Ambrósio, o santo que nós celebramos hoje, ele viveu exatamente essa palavra, porque vamos lembrar que Santo Ambrósio, nós estamos falando do século IV, o tumultuado século IV da igreja, aonde nós tivemos lá o arianismo, onde nós tivemos dois concílios, Concílio de Nicéia I, Concílio de Constantinopla I, 325, depois 381, onde tivemos no primeiro concílio Santo Atanásio, e aí no meio disso nós temos aqui quem? Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, que para defender a fé católica, para defender a verdade do Evangelho, ele não negociou a verdade hora alguma. E é um homem que teve contato direto com Santa Mônica, consolou várias vezes Santa Mônica, e por isso conhecia muito bem a história, e também batizou a Santo Agostinho. Há uma frase de Santo Ambrósio que ele diria sobre Santa Mônica, né? Como não podia se converter o filho de tantas lágrimas. Mônica que rezou,
e chorou por Agostinho mais de 20 anos, sem desanimar. Então, Santo Ambrósio, essa frase é dele, né? Como não se converteria o filho de tantas lágrimas? Meus irmãos, há uma messe para ser evangelizada. Há uma multidão de pessoas por aí que precisam do anúncio de Deus, que precisam do anúncio, que estão cansadas, que estão sem perspectiva de vida, que estão sem um norte, sem um horizonte. E o Senhor, Ele conta com quem? Comigo e conta contigo. Então Ele te chama, me chama, Ele nos capacita para que a gente possa anunciar a palavra com todo o desassombro, com toda a parresia que os tempos de hoje pedem de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.